conversar com o irmão marista Antônio Sequim, que vai nos falar sobre esse evento que acontece hoje aqui em São Gabriel, que começou quinta, dia 5, 6 e 7, encerrando. Nos fala sobre a morte de Sepete Araju e essa história que vem, né, marcando a nossa vida, que foi uma grande batalha do índio Sepete Araju. Exatamente. As missões jesuíticas de Sepete Araju é o mais belo florão delas. Então, aqui em São Gabriel, aqui se deu o grande desastre histórico da morte do Sepé, que foi um acidente de percurso, porque ele, como formado em artes marciais pelos padres europeus que evangelizaram o Rio Grande do Sul e criaram os 7 povos, Sepé, por ser um índio inteligente, fez um curso de guerra europeia com padres que tinham batalhado na Europa, e quando se tratou do Tratado de Madrid de 1750, ano em que Sepé foi eleito prefeito da cidade de São Miguel, o Sepé durante 4 anos se esforçou com os padres, com os superiores dos padres no mundo europeu, para anular o decreto de Madrid, não é? O Tratado de Madrid, que obrigava os índios dos 7 povos a se bandear para o outro lado do Uruguai, só com a roupa do corpo praticamente. Os índios se revoltaram em defesa da liberdade deles, da terra que era deles, comandados por Sepé. Eles enfrentaram os 2 maiores exércitos do mundo de então, Espanha e Portugal. Por isso que, para mim, o Sepete Araju, ele é o maior herói do continente americano, que ninguém teve o peito e a raça de enfrentar as 2 maiores potências, 2 maiores impérios do mundo. A morte dele transcorreu aqui em São Gabriel, onde ele veio falecer aqui em São Gabriel. Nos conte mais um pouco dessa história. Sim, foi o Assis Brasil, cidadão são-gabrielense, que até com trena mediu, de acordo com os relatos dos jesuítas e de outros, não é mesmo, do exército português que aqui combateu, ele mediu, chegou a medir com trena para dar o lugar exato em que tombou o Sepete Araju. E o lugar exato é a Sanga da Bica, que fica logo na entrada da cidade de São Gabriel, perto da estação rodoviária. Ali o que se deu foi um acidente de percurso. O Sepé não era general de pijama, que ficava atrás do exército combatente. Não, ele estava na linha de frente e ele então fazia a guerra de pequena intensidade. O que significa que ele sabia que contra as forças portuguesas, com canhões, metralhadoras, cavalaria, etc. e tal, ele com os seus índios, praticamente só com armas brancas, como diz o canto do Barbosa Lessa, só com lanceiros, ele sabia que ele tinha que ir cansando o exército, e o sonho dos índios e do Sepé principalmente era fazer com que o exército fosse perdendo vontade de lutar através da incomodação permanente, mas quando eles chegassem em Santa Maria e subissem o único lugar na serra, que é a atual subida até da estrada, então ali os enormes pedrões lá de cima, eles fariam rolar para cima de todo o destacamento, e cavalos, e canhões, etc. Aí ele sonhava realmente com um confronto direto, mas houve esse acidente, foi perseguido por um pequeno grupo de soldados espanhóis e portugueses que estavam sempre rondando onde estava o chefe deles, o Sepé, e o cavalo do Sepé, conforme dizem os historiadores, ele falseou a pata num buraco de tatu, não é? E o Sepé foi projetado ao chão e, num sinal até simbólico, beijou pela última vez a terra que ele defendia para os seus irmãos. Veio o cavaleiro português, que era
o próprio comandante da tropa portuguesa, que o atingiu com um golpe de lança no chão, e depois veio o comandante espanhol, que deu tiro de misericórdia nele, ele acabou com os miolos do cepé. Né? E à noite, os índios vieram recolher o corpo, fizeram uma cerimônia religiosa, como costumava fazer nas missões, sem padre nenhum, né? E enterraram o cepé na beira do rio, que passaram a dar o nome de Rio São Cepé. Né? Naturalmente, aqui a nossa bicicletada agora vai de volta para Porto Alegre, vai passar por Caçapava, e lá nós vamos honrar aquilo que está no coração do povo, porque aí se espalhou desde muitos anos, e qualquer cidadão caçapavense que a gente pergunta qual é o segredo do local chamado Pedra do Segredo, uma montanha lá de pedra onde tem uma gruta, e todos dizem, é aqui que foi enterrado o cepé. Então isso obedece, é uma lenda, mas isso obedece ao costume da época, quando um chefe era morto, e no caso do cepé, ao mesmo tempo pelo exército espanhol e exército português, era costume de separar a cabeça como troféu para mostrar que ele realmente tinha sido morto, como fizeram, aliás, os portugueses de Portugal, com Tiradentes, que degolaram e espetaram a cabeça em praça pública. Né? Então lá nós vamos, naquele local, a finalidade, o fim da nossa bicicletada, vai ser na Pedra do Segredo, onde vai ser construída uma capela para os católicos, que vai ser ao mesmo tempo uma casa de oração para os guaranis e ao mesmo tempo um memorial das lutas do cepé para os turistas. Então nós vamos lá para fortificar essa iniciativa em honra do cepé de Araju. Muito obrigado pela sua participação aqui na TV São Gabriel e na Rádio Alternativa FM. E essa 9ª peregrinação ciclística popular em busca das terras sem males. Obrigado, irmão. Eu agradeço e faço votos que vocês da imprensa em São Gabriel continuem propagando o maior herói missioneiro que aqui embebeu com seu sangue a terra de São Gabriel. E os 1.500, 3 dias depois no Caiboté, foi nesse lugar que eles adentraram vitoriosos no céu, porque lutaram pela justiça em defesa do direito à sua terra. Converso agora com o Francisco dos Santos, da tribo Caigangue, ele que participa e participou o caminho de Cepé de Araju, e está aqui em São Gabriel, nos fala dessa caminhada. Bem, essa caminhada, primeiramente quero dizer, saudar a todos, né? Eu sou da tribo Caigangue, mas essas caminhadas eu comecei desde o ano passado, né, junto com o pessoal que faz essa caminhada do Cepé. Mas eu, nessa minha caminhada de Rio Pardo até São Gabriel, eu tenho aprendido muitas coisas, né? Eu tenho sentido a energia na época que o Cepé de Araju se deslocava, né, com seus soldados, com seus exércitos, né, para defender as suas terras, seus direitos, de Rio Pardo até São Gabriel. Eu senti aquela energia forte daquelas grandes lideranças, e a caminhada para mim foi muito importante. Foi umas coisas que comecei a resgatar, a reviver, ver como aquela época ela mudou muito, né? Hoje nós indígenas, quando nós falamos de índios, abrange a todas as tribos, porque toda tribo indígena, ela sofre a mesma luta, né? A mesma dor que um índio está sofrendo, sentindo. Hoje todos nós sentimos essa dor. Então, a minha preocupação dessa minha luta, do ciclismo, de Rio Pardo até São Gabriel, a minha preocupação é sobre o meio ambiente, né? Que não é mais conforme na época do Cepé de Araju, quando fazia esses trajetos, né,
com as suas guerrilhas, não é mais aquele ambiente. Hoje nós podemos ver muitas coisas mudadas, as grandes empresas, grandes latifúndios tomando conta do nosso estado do Rio Grande do Sul. Com o quê? Com plantações de sojas transgênicos, com plantações de eucaliptos, né, plantações de acácias, pinos. Isso aqui, para mim, ela mudou muito o meu estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós sofremos falta de água, hoje sofremos falta de matos nativos, hoje nossa saúde, né, porque o que dá saúde melhor para nós é o ambiente. O que dá minha saúde, fortalece minha saúde, fortalece a saúde da minha comunidade, das minhas crianças, é o ambiente, é o mato nativo, é as fontes, águas que surgem das suas próprias rochas, né, que surgem das vertentes. Isso aqui que me traz a minha saúde melhor dentro da minha comunidade, né? Mas nessa minha caminhada eu vejo que está acabando isso. Então a minha preocupação vem no fundo do meu coração, né? A preocupação, como nós vamos fazer, nós indígenas, né? Como nós vamos atacar isso aí, porque não tem mais, né? Porque nem as nossas fontes estão secando, estão acabando, nossos peixes estão saindo. O que eles vão se alimentar? O veneno vai para o rio, mata nossos peixes. A plantação, suas empresas grandes, né, que surgem do exterior e vêm para o nosso país, né, e chegam no nosso estado do Rio Grande do Sul, começam as plantações desses matos que não dão frutos, né, não dão fruto para nós, nem para os nossos bichinhos que existem ainda, que resta ainda no nosso estado. Né. Por exemplo, caça, né, pássaros, isso aqui me dói dentro de mim, porque eles também precisam se alimentar, eles precisam também viver, eles precisam tomar a sua água, mas tudo nós estamos acabando com indígena, estamos acabando com os bichinhos. Então essa é uma preocupação muito grande que eu sinto, que eu pude ver, que pude aprender dessa minha caminhada, desse ciclismo, né, dessa luta, dessa força da minha energia, né, que ainda consigo com 51 anos, 52 anos agora neste ano, né, por completar, ainda eu sinto uma força, e eu digo para toda a comunidade indígena e para toda a população, enquanto que eu estou vivo, eu vou lutar até conseguir convencer as prefeituras, né, as grandes empresas, buscando parcerias, junto com o diocese, junto com o pessoal que estão em conjunto, se conjuntando com nós, para ver se nós conseguimos melhorar o nosso estado na parte do meio ambiente. Porque diz que existe um meio ambiente para cuidar da natureza, mas no fundo não estão cuidando. No fundo só cuidam dentro da cidade, mas a nossos interior estão sendo devastados, está se acabando. Da onde fica a sua comunidade mesmo? A minha comunidade é a aldeia de São Leopoldo. São Leopoldo. Quantos índios estão lá na aldeia? Na aldeia nós temos em 35 famílias, né? Famílias, em torno de quase 200 pessoas, entre crianças e adultos. Tá bom, obrigado pela sua participação, desse esclarecimento, nessa caminhada que combina um encontro aqui em São Gabriel. Tá, boa sorte para vocês. Obrigado, obrigado. Agradeço a sua reportagem aí. Muito prazer. Vamos conversar agora com o cacique Caigangue, ele que organizou esse encontro aqui em São Gabriel, e nos diz como é que foi até agora esse encontro, essa caminhada que culmina nesse grande encontro de várias tribos aqui na cidade de São Gabriel, comemorando o caminho de Sepete Arajô. Bom, foi a partir de 5 de dezembro, Castro, que a gente uniu-se com a Secretaria de Turismo, o Prefeito Municipal, demais 2 integrantes, o Sérgio Melo, o Varela, que pôr na internet o grande Borinha aí, que é teu colega, para nós pôr em noticiário notas atrativas, para que o povo tomasse conhecimento. Isso foi para Porto Alegre, para Brasília. E eu fiz o possível de proclamar aí para que nós estivéssemos unidos. E como
graças que a força de vocês também me puseram, me abraçaram. Isso a gente fica um pouco emocionado com a imprensa, com a prefeitura, o grande secretário Gonçalves, a Jaqueline também abraçou a luta, o Matheus. E graças a Deus que a gente veio dia 5 para cá, a tropa começou a chegar às 7 horas da tarde, e que eu esperava um pouco mais, mas veio mais ou menos em 230 guaranis. E eu tenho aí uns 20 Skygang, meus colegas, e tudo bem, Castro. A gente está emocionado. Agora eu estava com a imprensa lá na bica, esperando o povo, mas foi tudo mudado aqui, os debates deles aqui, que estão debatendo ainda. E eu tenho falado com os guaranis, com a chefia, a minha chefia, que é o Cacique Santiago, o Maurício, que é o coordenador guarani, o Santiago é presidente do Conselho Estadual dos Povos Indígenas, o Maurício coordena o povo. Então, até agora deu tudo certo, Castro. Tanto com vocês, como com o povo guarani, os caigangues aí. Então, só deu hoje que às 10h30 era para ele estar lá, que eu estava esperando. O Nairo estava lá com o assessorado. Mas agora eu entrei em contato com o Maurício Santiago. Tu vai almoçar com nós, o povo vão almoçar. E após o almoço vamos para lá, né, Castro? Vamos sim. Vamos para lá e lá vai haver o martírio na oca que nós construímos com a Bíblia. E vai ser um martírio muito lindo. E a dança da chuva ontem aqui que eu pedi deu tudo certo, que já veio mais chuva, né? Tá bom então. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Cássio. Aí. TV São Gabriel, Rádio Alternativa, nos 256 anos da morte de Sepete Araju. Conversando aqui com Merong Camarã. Isso, o Merong Camacã Pataxó, da Bahia, e com Culinã, tá? Terena, de Mato Grosso. Vou falar aqui com o Merong. Merong, a tua participação aqui no evento, como você está pela primeira vez aqui em São Gabriel, conta para nós como é que você recebe essa homenagem também a Sepete Araju. Para mim é muito importante e ao mesmo tempo triste, né? A gente está relembrando a morte de uma pessoa, assim como muitos indígenas e muitas pessoas que lutaram pela questão indígena morreram, né? Para que o povo indígena tivesse sua liberdade, tivesse suas terras de volta, né? E eu gostaria de deixar no ar uma pergunta para todos os brasileiros e governantes, né, do nosso país que assistirem essa reportagem. Quantos indígenas vão precisar morrer? Quantas pessoas apoiadoras da questão indígena vai precisar morrer ainda para que nós tivemos nossa, como se diz, nossa liberdade, né, de volta, né? Muitos morreram na luta, né, com a esperança de ver o povo indígena bem assentado em suas terras, vivendo na sua tradição, né, seus costumes. E é muito triste a gente relembrar, né, isso, mas a gente faz questão de homenagear os nossos antepassados, nossos guerreiros. Nós tivemos na nossa aldeia, na Caramuru, um indígena que foi morto, queimado em Brasília, né? Hoje a gente se pinta de vermelho e preto, a gente relembra essas pessoas tão importantes que lutaram pela nossa questão, e eu tenho certeza que o espírito deles estão aqui conosco, nos dando força. E é por isso que nós estamos aqui, para homenagear um guerreiro que se foi, mas ainda está presente conosco. Ao nosso agradecimento ao convite de todos os caciques Guarani, a gente chegou até aqui e ficamos bastante satisfeitos por a gente participar deste movimento maravilhoso para nós. E a união entre povos indígenas, e nós indígenas, como o nosso parente Pataxó disse, quantos mais lideranças terão que morrer
para nós ter a nossa liberdade. Eu gostaria também de transmitir para os brancos que respeitassem mais um pouco o nosso costume, o nosso direito, a nossa pintura, para que nós podemos mostrar para todos eles que também nós temos direito, nós temos capacidade e nós precisamos de tudo o que eles acham que nós não dependemos do que é a mata, dos animais, até mesmo dos insetos. Aos nossos agradecimentos a todos aí, as lideranças Guarani do Rio Grande do Sul. Terena, Mato Grosso do Sul. Obrigado pelo convite. Qual o teu ponto de vista sobre a construção das barragens de Belo Monte e o que isso traz para o povo indígena do Brasil e principalmente daquela região lá e para a natureza do local? Olha, eu acho que nós indígenas, de modo em geral, não só os indígenas, mas a maioria dos brasileiros tem que se mobilizar contra isso, né? Porque tudo aquilo que foi mexido, que foi tocado pelas pessoas, para como se diz, para que o Brasil crescesse, para que melhorasse, foi destruição, né? Hoje nós temos cada vez, né, a natureza tá se mostrando contra a gente, né, por causa dessa destruição. Hoje você vê que o inverno é bem frio, o verão é bem calor. Isso é a resposta para tudo aquilo que o homem branco chegou no Brasil e fez, né? Quantos pássaros vão morrer, quantas vidas vão ir por causa dessa usina, e não vai dar em nada, não vai melhorar em nada. Eu tenho certeza que nós podemos viver sem luz, mas não podemos viver sem a natureza. Obrigado. Colina, como é que tu vê também em Belo Monte hoje a construção dessa barragem para os povos indígenas? Para nós indígenas vai ser uma perca muito grande se essa usina for acionada. Mas o próprio homem branco, ele está vendo muito dinheiro nesse aí, mas ele não sabe o prejuízo que vai dar pelo próximo ano sobre a mudança do clima. A visão do homem branco hoje em dia praticamente é dinheiro, mas ele não sabe a perca que ele vai ter através da natureza. A própria natureza irá cobrar isso aí. Os insetos irão vingar a nossa perca. Isso eu tenho certeza, isso eu tenho dito para muitas pessoas e poucos estão escutando sobre isso aí. Porque eles acham que só vai perder índio? Não. Insetos, animais, árvores, a própria terra, que a gente precisa, e muitos às vezes olham para nós, aí diz lugar de índia no mato. E estão querendo destruir o que é nosso praticamente, como e para onde nós iremos quando acabarem com as matas e os nossos rios? Para onde que nós vamos? Sendo que as próprias pessoas dizem que estão construindo essa barragem e dizem, lugar de índio é no mato. E eles mesmos estão destruindo a nossa mata, nossos rios, estão envenenando as nossas terras. Será que eles não veem o futuro dos filhos deles também? Será que eles não veem o futuro dos nossos netos? Aí eu pergunto para eles, cadê? O dinheiro vai adiantar mais alguma coisa para eles? Enquanto houver dinheiro, ele vai superar. E quando acabar o dinheiro? Porque isso também vai acabar. Ok. Alguma mensagem final, alguma coisa? Gostaria de deixar aqui para o São Gabriel? Ya ihake inheno japa. Aina pono ya kweti no purutu ye ihashiko no tiaye que motowachi vesa e que avisonel. Aina poiakwe. Poderia traduzir para nós essa mensagem? Em nome de todas as nações indígenas no Brasil, aos nossos agradecimentos às pessoas que chamaram nós até aqui para fazer essa troca de conhecimento. Muito obrigado. Obrigado.
Estamos visitando esse povo desde 2004. São 9 anos sem interrupção. Por isso a gente está contente de estar dando protagonismo cada vez maior ao povo guarani de todas as comemorações do dia 7 de fevereiro de cada ano. Então, muito obrigado. Viva o povo guarani, viva São Sebastião! Então, minha mana disse que aqui o CP morreu. Mas nós vamos ter caça-pala porque lá entrou no céu. Né? Assim como Jesus Cristo deu a vida por aqueles a quem ele amava, o CP deu a vida pelo seu povo porque ele amava, queria a terra sem males para o seu povo,
porque ele sabia que ia entrar a terra de todos os males que os índios vivem hoje à beira das estradas, etc. e tal. Então, daqui agora, da Marte do Cepé, lá onde vai ser construída a capela, nós vamos entrar para mostrar o Cepé na glória de Deus.